Olá, eu me chamo Melissa Medeiros, sou infectologista, trabalho no Hospital São Camilo e no Hospital São José. Estou aqui para conversar com vocês sobre algumas medidas que a gente pode fazer para tentar evitar a disseminação da Covid-19, tanto no nosso ambiente escolar como também nas nossas casas. Primeiro de tudo, é importante a gente saber que o objetivo de tudo se baseia principalmente na gente conseguir realmente manter a reabertura das escolas sem que a gente tenha uma contaminação dos ambientes. Então é importante o quê? Que a gente se previna, né, para evitar a contaminação e que haja. Primeiro de tudo, eu criei 7 regrinhas básicas que são importantes para a gente manter a nossa escola saudável. E a gente vai passar passo a passo por cada uma delas para tentar entender como é que a gente pode melhorar essa proteção. O primeiro passo é o cuidado com o ar. Já que a gente está falando de uma doença que se transmite pelo ar, nada mais importante do que a gente cuidar do ar que está ao nosso redor. Para isso, é importante a gente saber como é que essa Covid-19, que esse coronavírus se comporta. A gente sabe que quando a gente fala, quando a gente tosse, vocês veem aquelas pequenas gotículas que são expelidas da boca, né, e do nariz quando a gente espirra, são o que a gente chama de gotículas, né? O que essas gotículas fazem? Geralmente elas são gotículas grandes, pesadas, né, e que elas caem bem próximos a gente. Vocês já prestaram atenção a isso? Então, exatamente isso. Elas geralmente caem em torno de 90 centímetros a partir do momento em que ela cai, ela sai da nossa boca, ela vai cair até 90 centímetros. Isso acontece com outros vírus, como por exemplo o ebola. Mas no coronavírus a gente ficou com muito medo que ele pudesse se comportar como, por exemplo, a nossa, que a gente chama de sarampo, né? O que acontece no sarampo? O sarampo, essas gotículas que são maiores, elas acabam se dissolvendo e virando pequenas gotículas de aerosol. E aí a gente ficou em dúvida, poxa, com a Covid, se ela se transmitir por aerosol, essas gotículas pequenas, elas podem ir até o dobro dessa distância, que é entre 1,5 m e 2 metros de distância. Por isso, vocês vão entender que a gente sempre fala que a gente tem que fazer o distanciamento de 2 metros. É simplesmente para a gente se livrar daquelas pequenas gotículas que podem sair da boca de uma pessoa que esteja contaminada. Então, a transmissão, ela vai funcionar de duas formas. Ou você tem a transmissão direta, que é, por exemplo, quando eu estou com uma pessoa aqui contaminada, que ela está falando ou tossindo a menos de 1 metro de uma outra pessoa, por exemplo, quando a gente pega na mão, quando a gente abraça, né, aquele contato vai permitir que essas gotículas elas fiquem a menos de 1 metro de distância, ou menos de 2 metros de distância, possa contaminar a outra pessoa. E através de contato indireto, que é justamente quando essa pessoa contaminada está, por exemplo, fazendo uma receita, escrevendo, fazendo uma alimentação, uma refeição numa mesinha, e essa outra pessoa que está susceptível, ela vai ficar a menos de 2 metros de distância e vai acabar realmente se contaminando com aquelas gotículas. É importante, desde o início, a gente falava de uma medida que era conhecida como etiqueta social. O que é etiqueta social? É que alguns comportamentos vão levar a gente a ter um pouquinho mais de cuidado com o ambiente, com o ar que a gente respira. Por exemplo, tem uma regra bem básica: estar doente, fica em casa. Então, o lugar de doente não é na escola, não é no trabalho, não é fora de casa. É realmente em casa se cuidando para se recuperar. Outra medida é que quando a gente tosse, né, todo mundo tosse, espirra, a primeira vontade que a gente tem é de cobrir o rosto, né? Encostar a mão na boca e no nariz. E essas gotículas elas vão ficar muito próximas, né, muito perto e vão contaminar as nossas mãos, que são as mãos que vão muitas vezes contaminar objetos ao nosso redor e até mesmo outras pessoas. Então é importante quando a gente for tossir ou espirrar, a gente faça isso no cotovelo, porque essa região do cotovelo, ela não vai entrar em contato com outros locais, quando a gente apoia, por exemplo, o braço. Então a gente está protegendo dessa forma, tossindo ou espirrando no cotovelo. E sempre que usar um lenço, descartar imediatamente e principalmente lavar as mãos. Se tem uma coisa que a gente pode aprender, principalmente nas nossas casas, ensinar aos nossos filhos, é simplesmente de lavar bem as mãos. Quando eu lavo bem as mãos, eu consigo realmente proteger todas as pessoas. E limpar sempre os objetos ou superfícies que foram tocados quando você realmente espirrar ou tossir.
Depois de muitas controvérsias, nós acabamos entendendo que a máscara, mesmo a máscara de pano, tem uma função muito importante. Lembra quando a gente falou que tosse e espelha aquelas gotículas ou aquelas gotinhas? O que que acontece? Essas gotículas e essas gotas, né, elas ficam presas no tecido da máscara. E essa máscara pode ser feita de vários tecidos, desde que ela seja feita com tecido, com duplo tecido, para que as malhas fiquem intrincadas e consigam realmente filtrar melhor essas gotículas que vão saindo da boca, principalmente da boca de pessoas que estão contaminadas, né? Então, é importante, uma das coisas que eu acho que é primordial, independente de se tem um desenhozinho bonito, se é de uma marca famosa, é que ela cubra bem nariz e boca. Se a gente conseguir cobrir bem nariz e boca, a gente vai estar protegendo os locais onde sai mais secreção e, ao mesmo tempo, vai estar nos protegendo de possíveis gotículas ou gotas que venham de outras pessoas. As coisas que a gente mais se preocupa é com a durabilidade da máscara. A máscara, aquela que você comprou lá no meio do ano, em junho, ela provavelmente não funciona mais agora. Por quê? Porque os tecidos eles se desgastam, assim como a gente percebe com as roupas. Então, após 30 lavadas, a máscara precisa ser trocada, ser descartada, jogada fora, para que venha uma máscara novinha com tecido realmente que não foi reutilizado tantas vezes. Por que que isso é importante? Porque ela vai perdendo a capacidade de filtrar aquelas gotículas. Então, por mais bonitinha, por mais que você esteja apegada à sua máscara, que você já lavou várias vezes, tá na hora de trocar. Uma dica é: coloca a data que você começou a usar aquela máscara, porque você vai perceber e você vai saber mais ou menos a durabilidade dela. Sempre a duração da máscara é em torno de 2, no máximo 3 horas. Então, se tiver alguém que possa avisar, um sino que possa tocar e mostrar às pessoas que está na hora, no meio do turno, de trocar a máscara, isso é importante também. E quando ela chegar em casa, tanto lavar, né, com hipoclorito, com a solução sanitária aqui que está explicando, como colocar o sol, porque o Covid ele não gosta do sol. Então, a coronavírus vai realmente morrer com muita facilidade. Então, a segunda medida é a higienização. Das medidas de higienização, tem duas coisas que são muito importantes. Primeiro, a lavagem correta das mãos. É importante a gente saber que não é só colocar, liga a torneira, enfia a mão, sai, pronto e está tudo pronto. Não, a gente precisa lavar com água e sabão e tem toda a rotinazinha, né? Ela deve durar pelo menos 20 segundos, né? Parece pouco, mas é um longo tempo, principalmente para as crianças que gostam de terminar tudo muito rápido e que a gente deve lembrar de lavar, né? Não só a superfície da mão, mas, por exemplo, limpar entre os dedos, limpar as unhas, limpar o polegar que fica escondidinho. Então é importante a gente ter uma lavagem correta das mãos. Nos locais onde é impossível você ter realmente pia com sabão disponível, aí sim o álcool em gel ele vai funcionar, né? O álcool acima de 60% de concentração, ele já mata o coronavírus. Então ele é um vírus que morre muito rápido, né? 1 minuto depois de você passar o álcool naquela superfície, ele já vai morrer. E aí a segunda importância, não é só lavar as mãos, mas você ter disponível, né, as pias e também os recipientes de álcool em gel para a gente poder realmente fazer essa boa higienização. Eu sempre falo que em vez da gente estar investindo em comprar tanto álcool em gel, talvez buscar nos locais a possibilidade de você ter mais pias, porque as pias elas vão durar para sempre, né? E o sabão também. Uma outra coisa importante é a gente ter uma boa higienização dos locais onde a gente está trabalhando na escola. Então, sempre após cada turno, é importante a gente limpar bem aqui as superfícies dos locais, o banheiro principalmente. Então, o banheiro é um local onde a gente deve realmente se esmerar para fazer uma limpeza adequada, né, pelo menos uma vez durante o dia, né, a gente precisa fazer uma higienização, principalmente com a utilização do hipoclorito de sódio, né, a 2%. É importante a gente lembrar realmente da limpeza adequada, ter os lixos onde a gente possa descartar realmente esse material. E a higienização diária das atividades, né? Então é importante a gente pensar nesse momento. Claro que a gente fica muito triste de não estar fazendo todos aqueles esportes, todas aquelas atividades, mas é importante, se você está usando uma bola, ter a higienização adequada da bola. O ideal é que a gente tenha pequenos grupos, né? Que a gente pode, inclusive, monitorar melhor esses pequenos grupos. Então, infelizmente, como a gente diz que a escola é um local de socialização, é sim, mas nesse momento é muito mais importante que a gente consiga realmente ficar agrupado para
para a gente monitorar. Caso uma criança ou um parente daquela criança que fique doente naquele período que está tendo retorno na escola, que essas pessoas que estavam no mesmo grupo, na mesma sala de aula dessa criança, possam ser afastadas como contactantes ao mesmo tempo. Então é importante a gente ter pequenos grupos, por isso que infelizmente nesse momento a grande socialização, como por exemplo as festas, as reuniões, elas acabam tendo que ser virtuais. Eu sei que é bastante incômodo, a gente está doido para se reunir, conversar, mas eu acho que está na hora da gente também, enquanto pais, professores, aprendermos essas novas didáticas, como por exemplo as reuniões virtuais, né, que podem permitir com que a gente inclusive divida mais as nossas angústias, os nossos anseios e as nossas dúvidas. Aí nós vamos falar um pouquinho do nosso terceiro passo, que é o distanciamento social, que talvez seja o passo mais distante para a gente. Nós somos um povo latino, nós somos brasileiros, a gente gosta de se abraçar, a gente gosta de trocar afeto, de demonstrar o afeto que a gente sente. Então, principalmente as crianças, é muito difícil ela chegar no colégio e não poder abraçar o coleguinha, abraçar a professora. Então, é todo um trabalho que a gente precisa fazer em casa com essa reeducação comportamental. Por exemplo, dentro do próprio espaço da escola, é importante que a gente delimite essa distância. A gente já falou porque que a gente fala 1,5 m, 2 metros de distância para a gente ter uma segurança. Então, talvez a gente precise demarcar espaços entre as carteiras, entre os locais onde as pessoas vão sentar, e de preferência aproveitar, se você tiver espaço aberto na sua escola, pode não ser uma floresta dessa, mas pode ser uma quadra, por exemplo, e que a gente pudesse utilizar mais para atividades abertas onde tem mais ventilação. O próximo passo é a movimentação com segurança dentro da escola. É importante a gente saber o que a gente precisa fazer para que dentro da escola a gente tenha essa mobilização sem nenhum detrimento das nossas atividades. Então, dentro das condições sanitárias, é importante, a gente já falou, de manter um mínimo dos 2 metros realmente de distância. Então, para isso, provavelmente a professora vai ficar um pouquinho mais distante da turma e a gente vai ter que realmente separar um pouquinho as crianças para que elas tenham esse distanciamento. Um cuidado importante é que durante o dia a dia, claro que a gente vive num país, num estado que é extremamente quente, é difícil a gente dizer vamos fechar todos os ar-condicionados e vamos ficar só com a ventilação natural. Isso é muito difícil para nós, mas sempre que possível durante o dia é importante a gente ter um pouco de ventilação natural, né? Então abrir as portas, as janelas, aproveitar um pouco o espaço que a gente tem aberto. E claro, sempre que a gente tiver que usar ar-condicionado, é importante que os rapazes, né, o pessoal da limpeza vá lá e pelo menos uma vez no final do dia limpe os filtros para que eles estejam realmente bem limpinhos e o fluxo de ar continue normal. É importante também um momento que a gente tem de descontração no colégio, que é justamente as refeições, né? Então a gente tem aquela coisa de vamos nos reunir para conversar, para nos distrairmos, e isso é muito complicado. Primeiro de tudo porque na hora que a gente se alimenta, a gente tira a máscara, então isso nos deixa mais suscetível a ficar disponível ao risco realmente de se contaminar com outra pessoa que esteja doente. O ideal é que a gente, inclusive, tenha, se a gente puder fazer as refeições nos pequenos grupos, né, na sala de aula, é importante, senão a gente vai fazer um rodízio de turmas, né, para que elas não vão realmente ao mesmo tempo. O ideal é que tenha uma pessoa para, se for, por exemplo, self-service, que ela realmente dispense a quantidade de comida para que pessoas diferentes não fiquem pegando nos talheres, né, durante o momento em que estão se servindo. E que a gente não fique assim todo mundo amontoado, né? O ideal é que a gente consiga botar realmente aqueles 2 metros de distância. Isso é uma coisa que está sendo aplicada em vários locais, né? Então a importância da gente ter em vários países também esse distanciamento. Então, o que a gente vai fazer durante as refeições, né? Então, durante o deslocamento, é importante que a gente tenha um escalonamento, para não descer todo mundo correndo para o refeitório ao mesmo tempo, né? Antes e após as refeições, pedir para as crianças mais uma vez, ó, lavagem das mãos, que é super, super importante. De preferência, você tem os locais marcados para fazer aquele distanciamento e que a gente tenha uma boa limpeza e desinfecção das superfícies sempre que você for trocar de turma. Então, uma turma da segunda série sentou para se alimentar, quando ela sair, uma breve higienização para que a outra turma realmente possa se sentar. Lembra que a gente falou que só o álcool acima de 60% já é o suficiente por 1 minuto para matar o vírus? Então, e que os funcionários que estejam trabalhando naquele momento
todos devem estar com máscara. Você só vai tirar realmente se você for se alimentar, senão você continua utilizando a sua máscara. Outra coisa são as condições sanitárias do local, como por exemplo, bebedouro. Bebedouro é uma coisa que a gente fazia aquela filinha para ficar colocando a boca, né, próxima ao local de beber, né, e você muitas vezes expelia, caía a água também da sua boca, e isso vai passando de criança para criança. Então, isso daqui realmente, definitivamente, não pode mais. O que é o ideal? Cada criança leve seu copinho, leve sua garrafinha e que o bebedouro a gente não tenha mais aquele bocal, mas a gente tenha sim um local onde você possa encher a sua garrafinha que você trouxe de casa e que é individual. Na entrada da escola, né? Hoje a gente vê algumas escolas com várias atitudes, como colocando aquele dispensador de álcool gel bem bonito, né, na porta, o tapete sanitizante, né, medindo realmente a temperatura. Então, assim, esse tapete sanitizante, ele realmente não tem uma eficácia comprovada cientificamente. Então, a gente embebe lá aquele tapetinho com hipoclorito a 2% e a cada 2 horas você vai colocando mais. Isso muitas vezes é até motivo para se escorregar e ter acidentes no local de entrada da escola. Então não tem eficácia, não seria necessário. E o termômetro. Todo lugar que a gente vai hoje tem um termômetro para medir a temperatura. É até importante a gente perguntar, vocês acham que isso é realmente importante, né? Ele acaba realmente coagindo, né, ou coibindo, às vezes, algumas pessoas que poderiam ir doentes para um trabalho ou adentrar inadequadamente em um lugar, né, com medo de ser detectada a sua febre, porque esse vírus, infelizmente, ele causa um febrão alto. Só que as pessoas que vão desobedecer, que não respeitam o outro, em geral vão ter tomado um antitérmico às vezes em casa e isso pode mascarar. E nem todo termômetro ele é sensível o suficiente. Alguns são termômetros que se usam para carregamentos com temperaturas mais altas ou menores, que são os industriais, e acabam não aferindo adequadamente. Então, talvez não fosse o mais adequado. Uma coisa que a gente pode fazer, não precisa ser esse totem bonito na porta da escola, mas um vidrinho de álcool gel se você não tem a pia e pedir para as pessoas sempre ao adentrar o colégio realmente higienizar bem as mãos. Então, uma coisa que realmente a gente gosta muito de fazer e que agora não é um melhor momento é os pais entrarem dentro da escola. Por quê? Porque a gente vai ter mais circulação de pessoas. A gente adora deixar o filho lá sentadinho na porta, na reunião, dentro da sala de aula, carregar a mochila, faz parte de um ritual que foi passando de pai para filho. E nesse momento, talvez o ideal seja a gente simplesmente entregá-lo na escola e confiar na escola. Por quê? Porque a gente vai diminuir o aglomerado de pessoas. Infelizmente, a gente começa a transmitir esse vírus antes mesmo de estar sentindo os sintomas. Então, eu vou mostrar para vocês que 3 dias antes dos sintomas aparecerem, a gente já pode estar transmitindo. E é nesse momento que eu posso contaminar as outras pessoas que estão na escola, funcionários e também crianças. Algumas atividades que são bem legais, como a educação física, a gente trabalhar em grupo, aprender a trabalhar em time, que é um ensino muito mais, muito além de simplesmente uma atividade, né? Mas vai ensinar com que nós, seres humanos, aprendamos realmente a trabalhar em grupos, né? Por enquanto, o ideal é que você busque, na verdade, só esportes que sejam mais individuais, né? Então, por enquanto, a educação física com atividades em grupo deve ser evitado, para que a gente não tenha tanto contato e tanto risco de contaminação. Campanhas de conscientização. Então, sempre que você tiver oportunidade, por exemplo, no banheiro, coloca aqui um cartazinho, né, afixando como você deve lavar adequadamente as mãos. Informações como prevenir, como você deve usar máscara adequadamente, o que você deve fazer para se prevenir, os protocolos da escola, né? Então é importante que não só os funcionários e alunos, mas também os familiares entendam um pouco o que é que o colégio está fazendo realmente para nos proteger. A quinta medida é muito importante. Alerta, caso de doença. Caso de doença na escola, o que a gente deve fazer? Como eu já falei para vocês antes, a gente começa a transmitir não só no período em que a gente está sintomático, mas no período que a gente chama de pré-sintomático. Então, quando a gente está mais ou menos 3 dias antes de estar infectado, na verdade, de estar realmente demonstrando os sintomas, como tosse, febre, dor no corpo, a gente já pode estar transmitindo. Então, por isso que é importante a gente detectar quem está doente, afastar essa pessoa e os contactantes próximos, que já podem estar no período de incubação daquela doença.
É importante, por exemplo, a gente pensar num plano de contingência. Se eu tiver, por exemplo, uma criança doente dentro da minha escola, o que que eu devo fazer, né? Em caso de suspeita, é importante que a gente tenha um local que a gente faça esse isolamento, né? Então, de preferência, uma sala onde ele vai ter disponível água, comida, acesso ao telefone para ligar para a família, mas que a gente possa depois retirar aquela criança, levá-lo para sua família para que ele vá para o hospital ou realmente para casa para ficar em repouso e que a gente possa higienizar bem aquele local. Então, é o nosso plano de contingência. Outra coisa importante é que, às vezes, os alunos, não só os alunos, mas os professores, os funcionários também vão ficar doentes. E é importante que a gente monitore essas pessoas, não só através da medição de temperatura assim que eles chegam no colégio, mas também através de algumas questõezinhas, perguntinhas básicas. Você teve nas últimas 24 horas febre? Algum sintoma respiratório? Se tiver tido, deve ser imediatamente afastado e ficar realmente em atividade online. Funcionário doente, né? Então, o funcionário está doente, o que que é importante? Ele ficar afastado pelos 14 dias, que é o que o Ministério da Saúde preconiza, tá? Hoje em dia. E as pessoas que tiveram contato? Vamos supor, é um professor que ele realmente está com coronavírus, foi identificado, ele foi afastado, e aqueles alunos que ele deu aula naquele dia, o que que a gente faz com esses alunos? Eles vão para casa, ficam em isolamento por 10 dias, tá certo? Se não tiver tido sintoma nenhum, volta para o colégio. Ou se você puder no 7º dia fazer o swab nasal, aquele examezinho do nariz, a gente pode, se for negativo, retornar mais cedo. Por quê? Porque, na verdade, se você não desenvolve, os estudos mostram a doença, se você não tem um PCR positivo até o 7º dia, você provavelmente não vai adoecer mais. Vestimenta, né? Então, se você puder trocar a vestimenta para não utilizar, sair daquela roupa que você teve em contato com várias pessoas e ir para sua casa realmente com uma outra roupa que você chegou, né? Colocar aquela farda como estando no colégio é importante também. Mas algumas medidas são muito importantes, como ter sempre os cabelos presos, né? Para que a gente não tenha mais risco de contaminação e evitar os adornos, né? Isso a gente já faz, por exemplo, em ambiente hospitalar. Evitar anel, bijuteria, relógio, porque a gente tem mania de não conseguir realmente higienizar adequadamente essas pequenas peças. Então, deixar para um ambiente, retirar realmente do ambiente de trabalho. Deixar simplesmente para utilizar em ambientes mais sociáveis ou coletivos. O sexto passo são os cuidados em casa. O oriental já faz isso há muito tempo. De preferência, aqueles sapatos que você leva, por exemplo, para fora de casa. O ideal, na verdade, é que esses sapatos fiquem realmente na porta, ao invés de adentrar dentro do apartamento, da casa, porque na verdade, assim, embora o coronavírus ele não entre na sua casa através dos pés, né? Dificilmente você se contamina, a não ser que você pise num local onde tenha secreção de coronavírus e imediatamente você coloque a mão no solado do sapato e depois coloque na boca, você não tem chance de contaminação. Mas é uma questão de higiene básica, você pode pensar realmente nessa possibilidade. Uma coisa chata para as mães é justamente isso, né? Tipo, lavar a roupa da criança todos os dias, né? Então, muitas vezes é difícil, né? Às vezes a gente tem que ter até uma flexibilidade nessa coisa do fardamento, né? Porque provavelmente você vai ter que ter sempre dois alternando e no dia que chove realmente é um pouquinho complicado. Mas o ideal é que a gente tenha um fardamento sempre limpo, né? Das crianças, né? Talvez no futuro a gente inclusive use roupas que sejam mais fáceis de limpar e de reciclar, né? De utilização, que não realmente seja mais fácil para a gente lidar. E pedir para as crianças que, por favor, elas não compartilhem material escolar. Então, o lápis, a caneta, a borrachinha é diferente, né? E tem que ser material individual. Então, muitas vezes a gente orienta o quê? Leve o mínimo de material possível ou que realmente seja necessário para o colégio. Se você só precisa de 2 lápis e uma borracha, não precisa levar aquele estojo ou aqueles estojos com várias canetinhas de várias cores. E o último passo, que eu acho muito importante, que depende de nós também, que é a saúde mental. Então, é sempre importante não só o corpo estar bem, mas a cabecinha da gente também. As crianças, elas também sofreram muito nesse momento de pandemia, né? Então elas ficam angustiadas, elas ficam estressadas, né? E elas podem demonstrar esse estresse de várias maneiras, como por exemplo, dificuldade de dormir, voltar a fazer xixi na cama, dor no estômago, ficar cansado, né? Então tem alguns episódios que a gente tem que ter um pouco mais de paciência
e a gente precisa pensar que precisa conversar com eles, entendeu? Então não é a gente ignorar ou simplesmente achar que é besteira, é bobeira, que vai passar, que é coisa de criança. É importante que a gente se preocupe com eles, tá? Traga sempre tranquilidade, e a tranquilidade vem da conversa. Então é importante a gente escutar as demandas das crianças e o que eles precisam da gente. Em conclusão, eu posso dizer para vocês que tudo isso se resume em 4 regras básicas. Estou doente? Não vai para a escola. Lavar a mão regularmente. Se não tiver água e sabão, o álcool em gel. Limpeza e descontaminação do ambiente. Ambiente sempre limpinho. Distanciamento social. Vamos ter que criar novas regras. Não adianta, não dá para abraçar, não dá para beijar, não dá para demonstrar o carinho como a gente gostava. Então vamos praticar o distanciamento. E a utilização das máscaras, retirando só quando você realmente for se alimentar. E essa é uma pequena, talvez, ajuda para ver como a gente pode realmente se comportar melhor na escola. Obrigada, estamos disponíveis para qualquer dúvida.